pessoal, muito bem-vindos a mais um programa 30 Minutos para se aposentar com ações. Lembrando que esse é um programa para a gente falar de investimento de ações. O momento continua muito favorável. Essa semana nós tivemos mais uma redução das taxas de juros pelo Banco Central. Provavelmente a gente vai ter mais uma redução ainda esse ano. E a gente vai falar aqui, sempre a gente procura trazer um pouco as empresas para elas se apresentar, para a gente conhecer um pouco dos fundamentos das companhias, expectativas, para a gente conversar com os principais executivos. E hoje eu trouxe particularmente uma empresa cujas as ações em bolsa já têm se valorizado muito ao longo de 2017. E é um case que é uma companhia que deve ser bastante beneficiada dentro desse momento. A gente vai falar um pouco das expectativas com o diretor-presidente da companhia. E hoje a gente está aqui com a São Carlos, para quem é investidor de bolsa, mais conhecida como SK3, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a São Carlos. E eu estou aqui com o Felipe Góes, que é o diretor-presidente da companhia. Muito obrigado pela participação, pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Então, o dia hoje é principalmente para a gente conhecer um pouco mais da companhia, um pouco mais das expectativas, onde que ela está, onde que a companhia vai chegar, né, quais são os fundamentos. Falar um pouco também de juros, né, como que ela é beneficiada, principalmente nesse cenário. E também a gente entender um pouco sobre qual que é o potencial de valorização da companhia, questão de crescimento. Tá? Então, muito obrigado novamente. Acho que a primeira pergunta a fazer aqui para o Felipe é principalmente assim, apresentar um pouco do que é a São Carlos, né? Como que ela surgiu. Tem muitas pessoas que conhecem já São Carlos, né? Tem gente ainda que não conhece na companhia, enfim, como que ela surgiu, o que efetivamente faz a São Carlos, como é que realmente, a gente sempre pergunta assim, como que a São Carlos ganha dinheiro, né? Bom, é um prazer poder falar aqui da São Carlos com vocês. Vou contar um pouco da história, né? A São Carlos foi uma companhia criada como companhia independente há 19 anos atrás, sempre dedicada ao mercado imobiliário. E ela foi criada num primeiro momento com lojas de varejo, eram as lojas das lojas americanas e alguns centros de distribuição das lojas americanas. E ao longo do tempo ela foi se reposicionando no mercado, vendendo imóveis de varejo e o centro de distribuição e comprando edifícios de escritório, né, que são edifícios corporativos, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, hoje a companhia ela é proprietária de imóveis corporativos, grandes imóveis voltados ao mercado corporativo e também alguns imóveis de varejo, que são os pequenos centros de conveniência, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre esse negócio. É uma companhia que tem como principal objetivo a geração de valor para os seus acionistas através da valorização desses imóveis. Então, o nosso modelo de negócios é um modelo de uma gestão ativa do nosso portfólio. Tem um quadro que ilustra bem isso, que eu vou pedir para a gente mostrar, que é o nosso ciclo de negócio, que são 3 passos. A gente busca, em primeiro lugar, realizar a aquisição de ativos que têm um upside, um potencial de valorização, tipicamente ativos em que a gente precisa fazer melhorias e que a gente precisa reposicionar o imóvel. O segundo passo é a gestão ativa desse negócio, desses imóveis, em que a gente, então, vai buscar a captura desse valor. Eu vou dar um exemplo. Imagina um imóvel corporativo completamente vazio, sem nenhum tipo de ocupante. Ele não está gerando renda naquele momento. Então, a companhia consegue vislumbrar que existe ali uma oportunidade de comprar esse imóvel por um valor inferior ao que seria o valor de mercado. Faz a gestão ativa, que é a locação desse imóvel, e uma vez que ele esteja 100% locado, com as suas receitas estabilizadas, a companhia então vai para o terceiro passo, que é a desmobilização desse ativo e a captura desse valor. E o valor criado para o acionista é exatamente a diferença entre o valor da compra do imóvel e o valor da venda e toda a receita que foi gerada ao longo desse tempo com locação. Então, através desse modelo de negócio, a gente consegue gerar muito valor para os nossos acionistas e ter um retorno bastante interessante para quem investe nas ações da São Carlos. Tá. Bom, pode voltar aqui para a gente. Então, a gente assim, sempre tenta encontrar assim, na bolsa ou fora da bolsa, né? Será que
quem que é concorrente, né? Será que é uma empresa imobiliária? Será que é uma construtora? Onde você se encaixa em termos de competição? Enfim, também falar um pouco do potencial, né? Eu acho que a gente está passando por um momento, a taxa de juros beneficia muito o segmento de vocês, entendeu? Um pouco assim, vem crescendo, não vem crescendo, e a pergunta que sempre me fazem, todo lugar que eu vou no Brasil inteiro, assim, é a hora de investir no setor, é a hora de comprar ações da São Carlos, aumentar o portfólio de investimentos imobiliários, né? Mas fala primeiro da concorrência, depois um pouco do crescimento do setor, né? Tá. Bom, esse é um mercado muito fragmentado. A quantidade de imóveis que existem no nosso segmento é muito grande, né? É um mercado, por exemplo, no mercado de São Paulo, de aproximadamente 12 milhões de metros quadrados de escritórios. No mercado do Rio de Janeiro, é um mercado de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. Então, nesse total, as companhias que atuam como proprietárias de imóveis representam parcelas relativamente pequenas, né, do mercado. Então, um mercado bastante fragmentado. Quais são as outras companhias que atuam nestes mesmos segmentos? Outras empresas de propriedades comerciais, como a própria São Carlos, fundos imobiliários, que são proprietários de imóveis, algumas famílias que têm grandes propriedades imobiliárias, e algumas empresas que são donas das suas próprias sedes, mas aí já é um pouco mais fora do nosso mercado. Então, a concorrência ela não é uma concorrência tão direta, é um mercado bastante fragmentado e existe espaço para todos, né? Legal. Em relação à oportunidade de investimento, a São Carlos é, sem dúvida, uma ação que apresenta grandes oportunidades para investidores do mercado acionário. Por quê? Porque para aquela pessoa que acredita que há um potencial de valorização no mercado imobiliário, ao invés dela buscar comprar um imóvel, um apartamento, uma casa para alugar ou para esperar a valorização e depois vender, é muito mais simples, mais dinâmico e direto comprar uma ação da São Carlos. Sim. Porque você já tem uma companhia montada com um management dedicado e com muita expertise em fazer isso, com track record, ou seja, todo um histórico de resultados comprovados ao longo dos anos de alto retorno para os acionistas, e os benefícios de apreciação do mercado imobiliário, eles estarão, por definição, dentro de uma companhia como a São Carlos. Então, eu costumo dizer que a São Carlos ela tem um duplo benefício para o investidor. Por um lado, a própria valorização, o ganho com a valorização do mercado imobiliário que impacta a companhia, e, por outro, o nosso expertise, que é uma expertise, como eu disse, muito diferenciado em relação ao mercado, que é a nossa capacidade de fazer essa gestão ativa dos nossos imóveis. Em particular, esse momento que a gente vive no Brasil é um momento muito interessante para buscar investimentos imobiliários. Por quê? Há uma queda na taxa de juros. A taxa de juros ela influencia diretamente no preço dos imóveis, mas essa reação de preços ela não acontece na mesma velocidade da queda da taxa de juros. Ela acontece ao longo do tempo. Então, se o investidor acredita que esse novo patamar de taxa de juros que a gente está vivendo agora, entre 7% e 8% na taxa de curto prazo, e as taxas de longo prazo aí algo ao redor de 4% a 5%, mais inflação, o investidor pode ter certeza que isso vai impactar no valor dos imóveis, porque o que acontece é que os imóveis tipicamente têm retornos superiores a essas taxas. Então, os investidores que anteriormente estavam totalmente dedicados à taxa de juros começam a migrar para o mercado imobiliário, e isso leva a um aumento na demanda por compra desses ativos e um aumento do preço desses ativos imobiliários. Aliás, esse ciclo entre taxa de juros e valor dos imóveis, né, e essa correlação direta que existe de preços, cai a taxa de juros, aumenta o valor dos imóveis, é verdade no mundo inteiro. Quer dizer, isso é um ciclo verdadeiro no mundo inteiro. Em particular, no Brasil, a gente está iniciando esse ciclo de recuperação imobiliária nesse momento. A grande notícia positiva é que o ciclo já começou, né? Já começou talvez em 2016, mas provavelmente vai ser um ciclo bastante longo, principalmente por conta a gente sofreu muito, né? O ciclo negativo também foi bastante longo. Então, talvez o ciclo positivo agora de recuperação também seja, tomara que seja
bastante duradouro, né? Existe essa questão a crise que o Brasil passou nesses últimos anos foi muito severa. Isso impactou diretamente nos preços dos imóveis. Então, a gente está partindo de uma base realmente muito baixa. Já houve um início, já aconteceu um início desse processo de recuperação, mas a gente acredita que isso é apenas o início. Existe, com certeza, um potencial muito favorável pela frente. Entender, assim, um pouco da São Carlos, vocês compram e vendem ativos, isso faz parte do DNA de vocês, né? Como é que funciona esse processo em relação de escolha dos ativos? Vocês estão rodando o Brasil inteiro, né? Você tem uma equipe, a seleção, não vamos focar mais em São Paulo, nas grandes capitais, como é que é essa seleção de ativos? Ou potencializar as melhores taxas de retorno, aqueles ativos que têm mais potencial de ter uma taxa de retorno melhor para os acionistas? Como é que é esse processo de escolha? Bom, na São Carlos, a gente tem uma visão muito clara de que no negócio de imobiliário você tem que conhecer profundamente o seu mercado. Então, a gente não acredita em dispersão geográfica e a gente também não acredita numa variedade muito grande de tipos de ativos. Então, a nossa estratégia é muito simples. São 2 geografias e 2 classes de ativos. Geografias São Paulo e Rio de Janeiro, que são os principais mercados no segmento corporativo. Classes de ativos, mercados de edifícios corporativos e centros de conveniência, pequenos centros de conveniência para o varejo do dia a dia dos consumidores. Então, com isso, a gente tem uma expertise muito grande nesses mercados. Né? A gente não sai pelo Brasil todo buscando imóveis, a gente vai especificamente nesses mercados, nas ruas que a gente conhece, nos locais onde a gente sabe que as grandes empresas querem estar, ou que o varejista de conveniência ali, o mercado, a farmácia, o pet shop quer estar, e a gente compra esses ativos com maior potencial de valorização. O que a gente busca no imóvel? Como eu disse anteriormente, imóveis que têm potencial de valorização, né, que têm problemas a serem resolvidos, porque a gente tem exatamente esse expertise dentro da companhia de capturar esse valor. Eu acho que a melhor forma de ilustrar o nosso modelo de negócio é no momento em que a gente vende o imóvel. Porque quando a gente vende, você fechou o ciclo, né? Você fez a aquisição, você fez a gestão e depois você vendeu o imóvel. E aí você consegue, inclusive, calcular a TIR daquele projeto. Então, eu queria chamar a atenção para um quadro nosso das últimas vendas que a São Carlos executou. Vocês podem observar nesse quadro, em que nesses 4 imóveis que estão aí colocados, qual foi a TIR do projeto. E essa TIR, eu gostaria de destacar, é uma TIR real, ou seja, além disso tem a inflação, então é uma TIR já descontando a inflação e já líquido de impostos. Tá? Então, esse é o retorno real para o acionista que investiu na São Carlos. A gente tem aí as 2 últimas vendas foram, esse ano, uma venda aqui em São Paulo do edifício Mykonos com uma TIR de 14%. E no ano passado, o edifício Top Center na Avenida Paulista, que nós obtivemos uma TIR de 59%. Esse retorno foi muito alto, até porque foi um projeto muito alavancado, em que a gente usou muito pouco capital próprio, então o retorno sobre o capital é muito elevado. Eu quero aproveitar também esse momento para dar um dado adicional e uma novidade aí para o mercado. Nós divulgamos ontem à noite, e aqui em primeira mão tenho a oportunidade também de comunicar a todos que estão nos assistindo, um outro negócio muito importante que a companhia efetivou na data de ontem, que foi a venda de um imóvel aqui em São Paulo por 296 milhões, obtendo uma TIR real, depois de impostos, de 15% ao ano nesse projeto. Então, mais uma vez, a companhia comprova que tem capacidade de entregar retornos muito elevados para os seus acionistas através daquele processo que eu expliquei. Comprar imóveis com alto potencial, fazer a gestão ativa e desmobilizar quando eles já estão maduros. E só para explicar assim, a TIR real, na minha opinião, é absurdamente alta, né, em termos de rentabilidade aqui do portfólio, né? Se a gente pegar e comparar, por exemplo, com um título público, vocês estão entregando aí 10% acima do que um título público renderia, ou até mais, né? Exatamente. Dependendo. Então, o retorno aqui realmente histórico... 10 pontos percentuais. 10 pontos percentuais 10 pontos acima percentuais, do que seria um investimento
Então, eu acho que a execução é muito boa aqui, né? O histórico de execução é excepcional, né? Então, acho que você já respondeu aqui a expectativa. Só uma pergunta aqui que não estava que a gente não tinha, que eu pensei agora. Você tem uma taxa mínima que você tem interesse de ter essa tira de retorno? Qual que é o retorno esperado do portfólio atual? Enfim, qual que é a expectativa? Nós buscamos sempre um retorno muito elevado. Uhum. E nós temos taxas específicas para determinados tipos de risco e tipos de ativos que a gente vai buscar. Mas essas são informações estratégicas da companhia que permanecem dentro da companhia, a gente não divulga. O que eu posso dizer é que, se você pegar um histórico da ação da companhia, né? Se você pegar um histórico do valor dos nossos imóveis líquido de dívidas, né? Que é o chamado NAV, valor líquido do portfólio, deduzindo as dívidas, e os proventos que são distribuídos para os nossos acionistas via dividendos e juros sobre o capital próprio. Você pegar um histórico dos últimos 5 anos, por exemplo, você vai ver que a nossa companhia, dentro das companhias imobiliárias, do setor imobiliário brasileiro, foi a companhia que teve a maior rentabilidade do ponto de vista de valorização do seu portfólio e distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, nós somos quase o dobro da segunda colocada do ponto de vista de rentabilidade. Essa é a grande preocupação da companhia, entregar rentabilidades elevadas para os nossos acionistas. Tá, legal. Então vamos falar um pouco não do portfólio atual, mas falar um pouco das expectativas, né, projeções em termos de crescimento, oportunidades, né? Mas um particular que me chamou muita atenção, entre aspas, é a entrada de vocês no segmento de centros de conveniência, né? Entender, explicar um pouco o que é esse negócio, né? Talvez seja até um business novo para o Brasil, para São Carlos também, mas e quais são as oportunidades, né? Para quem é aqui de São Paulo, a gente já começa a ver alguns acontecendo, principalmente aqui no interior também, no interior de São Paulo, mas há uma grande oportunidade aí dentro do segmento que, aí você me corrige se eu estiver errado, mas a princípio vocês estão nadando sozinho dentro desse mar aí, né? Praticamente sozinhos, né? Olha, Marco, a nossa visão é a seguinte: o varejo vai ser transformado no Brasil, vai passar por uma grande mudança ao longo dos próximos anos, não só aqui, mas no mundo inteiro, em função do crescimento do e-commerce. Né? A gente acredita que vai haver uma grande migração do comércio, de um modo geral, do comércio físico para a internet, mas a gente acredita que existem alguns segmentos que são mais resilientes a essa mudança, que são o que a gente chama de varejo de conveniência, alimentação e serviço. Esse tipo de varejo, ele vai permanecer no varejo físico, nas lojas, na presença física, né, do consumidor dentro da loja, com muito mais força no longo prazo do que alguns outros mercados, alguns outros segmentos, como, por exemplo, linha branca, eletroeletrônicos. Esse tipo de varejo tende a migrar muito mais rapidamente para a internet. Então, a companhia, com essa visão, vem investindo no negócio de centros de conveniência voltado exclusivamente para isso, a alimentação, ou seja, o mercado, o restaurante, o fast food, a alimentação fora de casa, e os serviços, né, como, por exemplo, um pet shop, como, por exemplo, um cabeleireiro, né, são coisas que você precisa estar presente para poder consumir aquele produto ou serviço. E é verdade que esse é um segmento absolutamente fragmentado no Brasil. Nós somos líderes, estamos muito à frente dos demais players nesse mercado. Temos hoje 34 centros em operação entre São Paulo e Rio de Janeiro, e achamos que esse é um modelo vencedor, exatamente porque ele é resiliente a esse crescimento da internet. Então, é um segmento que acreditamos bastante, temos expertise dentro de casa e a tendência de um crescimento bastante relevante para a companhia nos próximos anos nessa área também. Tá bom, muito, muito legal. E só para a gente voltar agora um pouco dos ativos, né? A gente fala um pouco da estratégia, um pouco dos ativos, mas falar um pouco das ações, né? As ações têm se valorizado bastante ao longo de 2017, a ação da São Carlos em bolsa. Mas se a gente fizer, dependendo da metodologia que a gente faz, a gente olha e a gente vê ainda muito desconto, né? A ação ainda tem muito potencial de valorização.
olhando para algumas métricas relativamente simples, né? Tem algum grande motivo ou você acha que esse trabalho, por exemplo, esse encontro que a gente vai fazendo, vai apresentando um pouco mais a companhia, as pessoas vão conhecendo mais, esse desconto tende a reduzir? E a gente também acho que teve, aí a opinião um pouco mais da minha parte, a gente também teve o setor de construção civil, vocês acabam sendo comparados às vezes com empresas que não são comparáveis, né? Então, às vezes relacionando vocês com uma construtora ou com outras empresas, qual que você acha que é o aprendizado, o educacional que a gente, nós, mercados, empresas, todo mundo junto precisa fazer para reduzir esse desconto e gerar valor para todos os acionistas mais e mais, né? Bom, em primeiro lugar, existe de fato um desconto muito significativo em relação ao valor da companhia, né? A companhia divulga a cada trimestre o seu valor, né? O valor dos seus ativos já líquido da sua dívida por ação. Essa é uma excelente referência, aliás, é a principal referência utilizada para se medir empresas de propriedades imobiliárias no mundo inteiro. E nós temos hoje um desconto muito relevante em relação a essa métrica. Nós e todo o setor, né? Esse desconto, para vocês terem uma ideia, quer dizer, hoje a ação da companhia está entre R$ 39 e R$ 40 por ação, e o nosso valor, o valor dos nossos ativos já líquido de dívida está entre R$ 51 e R$ 52. Em breve estaremos divulgando, inclusive, o resultado do terceiro trimestre, também com uma nova valorização dos nossos ativos. E é importante para o investidor acompanhar esse número. Mas partindo dessa base 51, 52 contra os 39,40, que é o preço da ação hoje, você já vê um desconto muito relevante do preço da nossa ação, da ordem de 30%. A gente acha que esse desconto ele tem como função principal uma desconfiança e uma falta de conhecimento em relação ao mercado imobiliário. Sim. Então, há um problema de percepção realmente dos investidores em relação a isso. E o segundo aspecto obviamente, uma preocupação que existe com o Brasil, de um modo geral, né? E isso impacta, obviamente, os preços no mercado. Mas é também uma grande oportunidade, eu acho, para o investidor entender melhor a São Carlos, entender onde nós atuamos, o nosso setor, a nossa forma de fazer negócios, o nosso histórico, né, que é um bom indicativo do que vem pela frente aí na companhia, e capturar esse ganho que, sem dúvida, virá ao longo dos próximos anos, não só na apreciação desse NAV, que deverá continuar a se apreciar ao longo do tempo, que tem sido o nosso histórico, mas também uma redução desse desconto de 30%, que é realmente um desconto muito elevado. Sim, legal. Bom, então eu vou fazer só mais duas perguntas para a gente terminar. Primeiro, o nosso programa aqui ele é muito voltado para investimento em ações, né? A gente criar essa cultura de poupança, investimento em ações e visando sempre o longo prazo, né? E assim, como vocês geram muito valor na gestão da empresa, vocês geram também muito valor para os acionistas, né? Isso eu acho que é natural, é uma consequência, acaba acontecendo. E aí eu sempre tento linkar também que uma parte aí da aposentadoria dos acionistas aí dessa companhia também vem da valorização das ações da São Carlos, né? Então, falar um pouco da expectativa aí de médio e longo prazo da companhia em termos de distribuição de dividendos, né, em termos de expectativa de rentabilidade, crescimento, que você falou. E também acho que já linkar um pouco com o cenário, né? Talvez a gente tenha um cenário que a gente não viu nos últimos pelo menos 6 anos, né, para o setor como um todo, né? A gente viu taxa de juros 14,25, aquilo era realmente tirava a competição, né, reduzia muito a competitividade para esse tipo de investimento. E a gente vê agora um cenário bem desenhado, né, e bastante benigno para o investimento no setor como um todo. E aquilo que eu falei lá no começo, talvez esse momento ele veio para ficar, né? Ele veio que pode ser que seja muito duradouro, né? Nos próximos 3, 4 anos. Tem as suas incertezas no meio do caminho, mas é um novo patamar de juros que veio para ficar, né? E acho que tem muita oportunidade, tanto pelo desconto da ação, enfim, vamos resumir e passar o recado final em relação ao investimento na São Carlos, né? Tá. Bom, primeiro em relação a essa questão da aposentadoria ou da poupança do investidor através de uma ação como a São Carlos, eu destaco a minha mensagem do início. A gente teve o investidor, quando vem investir na São Carlos,
ele na realidade está tendo a oportunidade de, através de um instrumento muito líquido, que é a ação, e de muito fácil execução, exposição ao mercado imobiliário. Então, acho que qualquer um que planeja a sua aposentadoria deve buscar uma diversificação dos tipos de investimentos e ativos, onde você coloca o seu dinheiro. E se o investidor acredita que uma parte dos seus investimentos deve ir para o setor imobiliário, pela segurança que esse setor representa e pelo potencial de valorização desse setor no Brasil, investir na São Carlos é uma forma muito segura e direta e simples de execução para aquele que busca construir um portfólio para sua aposentadoria. A companhia tem como política a distribuição de 25% dos seus lucros como dividendos. A gente tem um histórico de rentabilidade, como eu disse, muito elevada, e eu acho que a melhor forma de perceber como será o futuro da companhia é estudar esse histórico para poder projetar o futuro. Então, a gente não passa guidance para o mercado, não é a nossa forma de trabalhar, mas estudando a companhia, muito facilmente se percebe a rentabilidade e a perspectiva de crescimento do nosso da nossa ação e da rentabilidade para os nossos investidores. Em relação às perspectivas do mercado, eu diria o seguinte: o momento ele é um momento muito interessante para quem quer investir em ações de propriedades comerciais e especificamente na São Carlos. Porque, como você disse, juros baixos e com uma perspectiva de que se mantenham baixos por muito tempo. Segundo lugar, a questão da demanda por imóveis corporativos, ela voltou a crescer. Quando, na medida em que o PIB começa a crescer, e não precisa de crescimento relevante, basta algum crescimento no PIB, já aumenta o emprego, já aumenta a demanda por edifícios corporativos. Segundo elemento. Terceiro elemento, por causa da crise que nós passamos ao longo dos últimos anos, a produção de novos imóveis caiu substancialmente. Então, a oferta nos próximos anos, tanto em São Paulo como no Rio, será uma oferta muito inferior do que a oferta no passado. Então, essa combinação de demanda mais forte e queda na oferta vai, sem dúvida, levar a uma recuperação de preços. Isso vai ter impacto nas companhias. E dentre as companhias de propriedades comerciais, a São Carlos, como eu disse, é aquela que tem um track record de longo prazo, altíssima rentabilidade e sempre com foco no retorno para o nosso acionista, de forma muito consistente ao longo dos anos. Legal, Felipe. Bom, muito obrigado pela participação, né? Agradecendo todos os executivos da São Carlos. O Felipe Geuser é o diretor-presidente da São Carlos. Acho que tem muita história aqui para a gente já tem um passado muito bom, né? E muita história vindo por aí. E a minha opinião, fechando aqui o programa de hoje, é basicamente a melhor forma, talvez uma das melhores, mas na minha opinião a melhor forma para investir no setor imobiliário, né, investimento de longo prazo, é você se tornar acionista de boas empresas do setor, né? A gente acabou de ver um caso, talvez um dos melhores casos aqui de investimento no Brasil, no segmento imobiliário, talvez seja a melhor opção e o momento continua muito favorável. Então, obrigado novamente, Felipe, e a toda São Carlos. Esperamos vocês novamente em outras oportunidades. Bom final de semana e a gente agora vamos aguardar o resultado do terceiro trimestre e os próximos resultados e continuar acompanhando a ação para ver a taxa de retorno, enfim, a entrega de resultados que tem sido muito consistente na companhia. Ok, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau.